Bom dia, amados. A minha saudação a você, meu querido e querida, em nome de Jesus. Hoje é 10 de novembro de 2023, sexta-feira. Uma palavra aqui para nossa reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: por que viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Esse é o contexto da ressurreição de Jesus, tá certo? No início do capítulo, está lá registrado, Maria Madalena vai ver. Depois Jesus aparece aos discípulos e Tomé não estava junto. E eles contaram, vimos ao Senhor. E Tomé disse, não acredito, só se eu ver e colocar a mão nas feridas. Essa foi a posição de Tomé, então só ia acreditar se realmente visse Jesus, tá certo? E 8 dias depois desse primeiro encontro com os 10 discípulos, Jesus vem e encontra novamente os discípulos, aparece a eles novamente ressuscitado, e dessa vez Tomé está no meio. E Jesus vai dizer, nesse contexto do capítulo 20, ele vai dizer assim, Tomé, coloca a mão aqui na ferida, coloca a mão aqui nas minhas mãos, do meu lado, e vê aqui. E Tomé cai diante de Jesus e reconhece, diz, tu és o meu Senhor e tal. Então ele reconhece Jesus como realmente sendo o Senhor da vida dele. E Jesus vai afirmar no versículo 29, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Então essa é a condição que Tomé tinha colocado. Então como ele viu Tomé, aí creu. Isso é importante porque ele creu. Amém? Tem gente que viu e não crê. Tá certo? Então Tomé viu e creu. Isso é fundamental. E o versículo em seguida vai dizer, bem-aventurados os que não viram e creram. Somos nós. Porque Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, depois de 40 dias ele subiu aos céus, e aqueles que viram Jesus ressuscitado naquele contexto, viram. Nós aqui, há 2023 anos depois, não vimos Jesus, mas nós ficamos na parte B do versículo, nos encaixamos aqui, porque Jesus diz que bem-aventurados, aí vai dizer para Tomé, né? Bem-aventurado, Tomé, são os que não viram e creram. Portanto, essa condição muito graciosa para a nossa fé, para a fé cristã, nos dias de hoje, amados. Nós não vimos a Jesus, mas nós cremos em Jesus. Amém? É assim, o Cristo ressuscitado, isso demonstra que ele tem poder sobre a vida morte, a vida eterna está nele, tá certo? E a fé que Tomé teve nele é importante, e nós somos bem-aventurados porque temos essa fé em Cristo hoje. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Amém? Essa felicidade é diferente da felicidade do mundo, tá certo? Às vezes a gente toma umas cachaças e fica alegre, né? A felicidade do mundo. Aí passa, fica na ressaca, tem que tomar outra, aí a felicidade é só temporária, tá certo? Aí se tá liso, tá triste, né? Mas assim, essa felicidade é a felicidade de crer em Cristo, de ter a presença de Cristo em si, por essa fé, porque a promessa que ele fez, diz que o Espírito de Deus habita no crente, habita em quem crê. Aí é dessa felicidade que Jesus está falando, tá certo? Portanto, bem-aventurado aquele que não viu e crê. Essa fé é fundamental em Jesus Cristo, tá certo? A importância de Jesus ter ressuscitado é toda a importância. Sem a ressurreição de Jesus não fazia sentido eu estar aqui falando para você dessa fé. Não faria sentido os apóstolos terem morrido tão drasticamente por essa fé. Não faria sentido nenhum pregar o Evangelho. Não faria sentido, mas a ressurreição de Cristo é fundamental. E aí Tomé viu, creu, os outros discípulos creram. E nós somos bem-aventurados porque cremos. Sermos felizes porque cremos. Há uma felicidade no coração do cristão que crê em Cristo, que era diferente da felicidade do mundo. Essa felicidade do mundo é passageira. Aqui no Ceará, se você for dançar uma lambada aí, você fica animado, né? Mas daqui a pouco a lambada acaba, aí você vai ficar triste de novo, tá certo? E essa condição, a alegria e a felicidade que é dada por Cristo, ela é uma felicidade que fica permanente, e ela é independente das circunstâncias. Há uma alegria no coração do cristão, que é a felicidade dada pela presença de Cristo através do Espírito Santo. Amém?
João, vou fazer uma citação aqui também de João, aí no capítulo 5 de João, no versículo 24, João vai afirmar assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, aí tem a vida eterna, tá certo? Essa verdade é muito graciosa, tá certo, amados? Isso é uma bem-aventurança, isso é uma felicidade no coração do cristão. Todo ser humano vai ter uma vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. E essa fé que Tomé teve, essa fé que os apóstolos tiveram, porque viram Jesus, viram ele vivo, viram ele morrendo, viram ele ressuscitado, viram ele subindo ao céu, né? E nós que não vimos, somos bem-aventurados por conta dessa fé. Essa é a verdade do Evangelho, que nós não podemos de forma nenhuma negar. Amém? Essa bem-aventurança, ou seja, essa felicidade, ela está à disposição de todo ser humano. Você pode desfrutar dela através da sua fé exclusiva em Jesus Cristo, e você vai ter uma alegria que a gente não consegue explicar, tá certo? Às vezes liso, mas feliz, porque é uma felicidade dada por Deus. Você que enxerga o mundo de outra forma, você tem uma alegria porque traz essa esperança dos céus, da vida eterna com Jesus. Amém? O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo era um camarada que perseguia crentes, certo? Lá no começo da igreja cristã, e ele matava os cristãos e fazia um absurdo. E o apóstolo Paulo creu e escreveu graciosamente em Romanos, no capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus vai manifestar a ira dele ao mundo, vai trazer o juízo dele ao mundo. Mas a crença em Cristo nos salva dessa ira de Deus, porque agora somos filhos por essa fé. Então Deus vai trazer uma justiça ao mundo, e por isso é que há uma felicidade no coração do crente, porque ele não passa por esse juízo que Deus vai trazer ao mundo. Ele está isento dele, está salvo dele por essa fé, que nos traz a bem-aventurança de estarmos com o coração alegre em Jesus. Amém? Falei esses dias aqui sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Estou falando aqui um pouco sobre a importância dessa ressurreição. Somos o sangue de Jesus derramado na cruz, é a oferta pelo nosso pecado. A ressurreição nos justifica diante de Deus. É o Senhor que tem poder e autoridade sobre a vida eterna. E essa vida que é eterna que Jesus tem, Ele nos garante pela fé nele. É o justo justificando os injustos, tá certo? O ser humano é injusto, é pecador, tá certo? Mas quem crê em Cristo está isento do pecado que mata, que condena o ser humano à eternidade. Portanto, está justificado diante de Deus. Isso é uma palavra para a gente refletir, para nós pensarmos. Já são 2023 anos que Jesus passou na terra e ele deixou essa mensagem muito graciosa. Amém? Jesus é o único que mudou a história. O ano é contado até quando Jesus nasceu. Depois começa a contar diferente, tá certo? Ele mudou a história. A gente conta a história antes de Jesus e conta a história depois de Jesus. Se ele entrar na tua vida hoje, a tua história vai ser contada. Até hoje era de um jeito. No dia que ele entrar na tua vida, vai ser contada de outro jeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça. Eu vou estar continuando com essas palavras. O desejo do meu coração é te abençoar. É que você seja agraciado pela palavra de Deus, você seja fortalecido por ela e você alcance pleno entendimento. Quando eu digo pleno entendimento, na capacidade que nós temos de raciocinar, porque nós não vamos entender Deus plenamente não, mas vamos entender pela Escritura o suficiente para crermos nele. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e o Senhor te encha de prazer na tua alma, tu encontre a felicidade que só Cristo dá. Amém? Que Ele te abençoe financeiramente, que Ele te abençoe com saúde, que Ele te abençoe na tua família. Mas a fé em Cristo traz uma felicidade que ela é indizível, a gente não tem como explicar. A gente apenas é feliz por essa fé, somos bem-aventurados por causa dessa graça que Jesus manifestou ao mundo pela sua morte e ressurreição. Que o Senhor te abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, guarde a tua vida do homem mau, e seja contigo e te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa sexta-feira. Deus te abençoe.